Após 9 meses, uma família finalmente vai poder sepultar o ente querido. Depois de 9 meses, a família finalmente conseguiu fazer a liberação do corpo de um homem de 27 anos que morreu carbonizado em um acidente na BR-365 em Buritizeiro. O Marcos Ferreira de Araújo morava em Luislândia do Oeste. O corpo dele foi enviado para BH para passar por uma série de exames e só agora a família vai conseguir sepultá-lo. Foi uma verdadeira luta para que a família tivesse o direito de se despedir dignamente desse homem que morreu trabalhando. O Pedro Corsini vai falar ao vivo comigo agora, ele que inclusive conversou com o advogado da família e com a esposa desse motorista. Um momento muito delicado em que eles, de certa forma, se sentem aliviados, mas que eles revivem o luto, porque depois de tanto tempo, né, Pedro? É reviver toda aquela dor, aquele sofrimento para conseguir fazer essa despedida. Exatamente, Lu. Vivenciar o luto por si só já é uma dor imensa. Nessa forma como foi, então, é pior ainda. Acontece o seguinte, Luciana, esta família busca por respostas desde julho do ano passado, quando o acidente aconteceu na 365 em Buritizeiro. O Marcos dirigiu um caminhão que capotou e em seguida pegou fogo. E aí ele morreu carbonizado. Na época, a família conseguiu fazer o reconhecimento do corpo. Foi feito o reconhecimento. Porém, ele precisou ser encaminhado ao IML de Belo Horizonte para realizar exames de DNA, para de fato comprovar que aquele corpo se tratava do de Marcos. Afinal de contas, a vítima foi carbonizada e por isso é necessário realizar alguns exames a mais para de fato liberar para a família. Durante os 9 meses, a família ligava no IML, procurava por ajuda, por respostas. E aí, quando é que o corpo do Marcos vai ser liberado? Novidades? Temos novidades? E nada. O pessoal falava que era de 15 a 20 dias a cada ligação, mas nenhum sinal de retorno de quando exatamente o corpo seria liberado. O corpo de Marcos foi liberado, segunda-feira agora, dia 23, se não me falha a memória, 24. Só que a família só ficou sabendo ontem, quarta-feira. Eu conversei com a esposa de Marcos, a Iraci, que vai falar com a gente agora, explicar, externar este momento que ela tem vivenciado, que, como você bem falou, Lu, é reviver toda a tragédia que aconteceu há 9 meses na família dela. Que justiça seja feita, né? Porque pessoas ficam 9 meses, né? Muito tempo, né? Sem saber notícias. Porque não é toda vez que o telefone aqui a gente consegue falar no telefone do IML, entendeu? Muitas das vezes você liga, ninguém te atende, você desiste. Para de ligar. Então, não é toda vez que eles vão te atender. É uma injustiça uma pessoa ficar 9 meses, você ficar, um ente seu querido ficar 9 meses no IML. Fui na prefeitura pedir socorro. E nada, ninguém, sabe? Foi difícil ficar até agora. E eles liberou. E meu cunhado arrumou esse advogado para entrar em contato com eles lá. Aí meu cunhado estava doido também, né? Porque arrumou um advogado, porque se não arrumar um advogado, a gente não vai conseguir tirar ele de lá mais, não. Ele não vai sair, eles não vão liberar mais. Aí meu cunhado também lutando, arrumando advogado, pelejando para ver, né, se fazer alguma coisa. Agora dar ele um enterro digno, né? Porque ele morreu trabalhando, né? Então ele merece descansar. Então, 9 meses de sofrimento que nós passamos, 9 meses de desespero e esperando que, sabe, eles vão ligar, a gente estava esperando. E a IML vai ligar, e 9 meses se foi. E nós, como é que fica a família e o coração, né? Ele tem uma filha de 8 anos e o desespero, e ele espera. A filha fala, meu Deus, meu pai. Portanto, ela vai fazer aniversário amanhã, no dia do enterro do pai dela, entendeu? Muito triste, não é fácil, não. Bom, Luciana, foi o irmão de Marcos que recebeu o telefonema do IML. Ontem, então, foi comunicado à família da liberação do corpo. O irmão dele mora em Brasília, está vindo até a nossa região para buscar a família e depois, com a funerária, fazer a retirada do corpo de Marcos do IML da capital.
Nós conversamos com o advogado da família que vai explicar para a gente o que vai ser feito agora, já que a família acredita numa possível omissão, uma possível negativa aí de informações quanto ao corpo de Marcos. A gente confere agora o que diz o advogado. Não é normal, não é o esperado e também não é humano. É uma situação completamente fora do que a gente espera da prestação de serviços do Estado. Então, em vista disso, considerando que atrasou por uma conduta omissiva do Estado, nós pretendemos ajuizar uma ação civil, ação de indenização por danos morais contra o Estado de Minas, para que essa família tenha uma resposta da Justiça frente a esses 9 meses aí de angústia que se somaram à dor do luto convencional, digamos assim. Então, essa indenização será buscada na Justiça para tentar compensar esses danos ocasionados a essa família e também como uma forma de punir o Estado por isso que aconteceu. É um caso muito atípico, não são poucas semanas, são 9 meses. Então, eu tenho certeza, tenho convicção na minha experiência profissional de que a Polícia Civil e o IML, enfim, não vão encontrar uma justificativa plausível para essa demora de 9 meses. Bom, falando em justificativa, nós procuramos a Polícia Civil, que é responsável pelo IML de Belo Horizonte, que informou o seguinte através de nota, vou lê-la aqui na íntegra, abre aspas. A PCMG esclarece que a extração do DNA é um trabalho minucioso e ressalta que os serviços são prestados com maior agilidade e eficiência possível e, no caso citado, todas as medidas cabíveis foram adotadas para garantir o melhor serviço e atendimento à família da vítima. O maior prazo na conclusão dos laudos periciais pode ser atribuído essencialmente à situação em que o corpo foi localizado, tendo em vista que se encontrava em alto grau de carbonização. O laudo foi finalizado na última segunda-feira, dia 24 de abril, e imediatamente a família foi comunicada e cientificada sobre os trâmites legais para a liberação do corpo. Por fim, ressalta-se que a Polícia Civil trabalha com o máximo de precisão possível no processo de identificação e confiabilidade no resultado final. Fecha aspas. Então foi este o posicionamento da Polícia Civil acerca deste caso do Marcos Ferreira de Araújo, de 27 anos, que morreu carbonizado em julho do ano passado, na 365, depois de um trágico acidente. Foi para Belo Horizonte no IML, ficou até essa segunda-feira, dia 24. Em todo esse processo de 9 meses, como eu disse, pode parecer curto para nós, mas para a família foram 9 anos, 9 décadas, uma eternidade, aguardando por respostas. E nós vamos acompanhar, Luciana, afinal de contas, de fato não é normal um corpo demorar tanto para ser liberado do IML, apesar da polícia ter explicado que o corpo de Marcos estava em um alto grau de carbonização. Nós vamos de fato acompanhar e qualquer novidade do caso, se de fato for protocolado algum processo na justiça, nós vamos estar aqui noticiando e acompanhando de perto com essa família que agora vai dar o descanso merecido a Marcos, e como a esposa bem falou, morreu trabalhando e agora vai descansar. Amanhã é o sepultamento dele na cidade em que ele nasceu. Amanhã também é aniversário da filha de 8 anos de idade que ele deixou. Com certeza vai ser um dia muito difícil para a família de Marcos ter que reviver toda a tragédia desde o dia do acidente em julho do ano passado. Luciana? Primeiro é bom a gente frisar que ninguém aqui está falando mal do trabalho da Polícia Civil. Nós sabemos a alta demanda do IML de Belo Horizonte, nós sabemos a sobrecarga dos profissionais e nós temos plena noção da capacitação dos profissionais que lá atuam fazendo todo esse trabalho realizado dentro do IML. Dito isso, eu só questiono uma coisa. 9 meses? Vocês estão de sacanagem com a minha cara que estão achando que esse é um processo normal, um período razoável para uma situação como essa. Para cima de mim? 9 meses? Mas nem se fosse reconstruir a molécula de DNA para depois fazer o exame. 9 meses de espera para fazer o reconhecimento, a devida identificação do corpo, gente. É mais fácil, fica mais bonito dizer que, olha, estamos extremamente sobrecarregados e, infelizmente, não temos como fazer o processo num tempo inferior devido à alta demanda de trabalho. Só fala isso. A gente vai entender.
porque realmente Belo Horizonte atende todo o estado quase. Fica menos feio se dizer isso do que vir querer alegar que é um tempo razoável, é um tempo plausível, que a justificativa dada é uma justificativa plausível para essa família. Que durante 9 meses já havia passado pelo período de luto, aquele primeiro momento, tocando a vida, tentando ali reestabelecer a ordem dentro da estrutura familiar. Afinal de contas, um dos pilares de sustentação da casa foi brutalmente arrancado por causa desse acidente. O Marcos morreu de uma forma extremamente violenta, foi um acidente grave, o corpo carbonizado, aquela estrutura da família é retirada, eles precisam se reconstruir e no meio de tudo isso ainda precisam lidar com o descaso, porque o que aconteceu ali para mim foi descaso. Não é possível, gente. Querer uma alegação de 9 meses é um tempo plausível. Nós agradecemos a gentileza e a agilidade da secretaria que rapidamente respondeu a nossa demanda. Essa apuração aí já estava sendo realizada, dado a pressão em cima da história, mas não é um tempo, não há uma justificativa que vá convencer essa família do que de fato tenha acontecido. Então, nesse momento, nós vamos aguardar o posicionamento da família quanto a essa ação que deve ser movida contra o Estado, porque uma alegação de que 9 meses é um tempo ok não é aceitável e não deve ser normalizada. Outras famílias podem passar pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, se isso for aceito, se isso for tido como normal. Quando a gente normaliza uma situação, a gente coloca aí outras famílias suscetíveis a passar pela mesma dor. E não é isso que a gente deseja. A gente deseja agilidade no atendimento para que todas as famílias possam passar por esse processo tão sofrido apenas uma vez.